Bom dia, bom dia, Caio. Testando aqui Bom as imagens dia, dos livros. bom E dia, bom dia aí, boa tarde aqui, né? Estamos aqui em boa Moçambique, são tarde aí, 4 horas da Moçambique. tarde. Obrigado por você ter aceitado esse convite. A gente vai tentar entender isso tudo que a gente propôs fazer, acho que na medida que a gente for fazendo e ao longo dos anos, né? Porque eu sei de suas pesquisas, né, sobre Marcelo Dolabella, muitos anos, né? Lembro de você falar sobre isso, fiquei muito contente na época. Aí fui depois atrás lá ver sua tese, que agora foi publicada em livro, né? Então eu vou contextualizar a nossa aula aqui, que vai ser né, uma live que também é aula, né? E, e aí eu queria que você falasse alguma coisinha antes, porque aí eu vou me alongar depois um pouco, eu vou introduzir o Marcelo, e depois a gente vai ter nossas divagações e nossas leituras de poesia também. Ok, bom dia a todas e a todos aqui no Brasil. Bom dia, boa tarde aí, Moçambique, a todos e a todos. Muito obrigado, Gustavo, por esse lindo convite, né, de estar conversando com você, fazer essa interface aí, Brasil-África, Brasil-Moçambique, né? E é sempre um prazer conversar com você, e ainda mais sobre Marcelo Dolabella, né, esse poeta que faleceu, nos deixou precocemente e que merece, com certeza, um lugar de destaque na nossa poesia brasileira, na poesia nacional. Então, acho que vai ser um bate-papo muito franco, muito gostoso, muito interessante hoje aqui falar sobre Marcelo Dolabella. Pois é, Caio. É, então, vou falar um pouquinho das razões pelas quais eu inseri o Marcelo, né, no programa. Eu acho que aqui, como está se tratando de um gênero novo, né, a coisa da live, né, eu já tenho percebido que muita coisa fica nos arquivos, né? Então, mais uma contribuição aí para os arquivos, né, do mundo, né? Um tema tão caro também é o Marcelo Dolabella. Eu gostaria, assim, ao final, de tratar sobre, né, falar um pouquinho, porque eu acho que a gente está falando nesse sentido, no contexto de uma sala, que agora é um contexto online, né, remoto, e que vai ficar gravado, e então, nesse sentido, eu acho que eu estou comunicando com o pessoal de Lajinha também, né? Então, o pessoal de Lajinha, né, que é a terra do Marcelo Dolabella, o pessoal de Belo Horizonte, o pessoal aqui de Moçambique, tenho certeza que a gente, né, muita gente deve ter escutado falar do Marcelo pela primeira vez agora, e eu sei que não é fácil entender a potência toda, porque a gente estava mais perto, a gente sabia, né? Vamos tentar dimensionar o tamanho do Marcelo, né? Você já falou muito bem, né? Porque eu acho que é um lugar nacional mesmo, a gente não tem dúvida nenhuma disso, né? E acho que a gente nem tem que provar, né? Quem quiser saber, vai atrás, chega perto e vamos ver, vamos descobrir junto, porque tem muita coisa para descobrir, né? Então eu vou só apresentar o Marcelo aqui rapidinho. Eu vou pegar um trecho de um. Quero contextualizar isso também. Hoje também não é para eu falar também, né? Porque agora eu estou no lugar também de estar com você aqui e depois você vai ter um momento. Eu queria, quando você disse, né, que o Marcelo morreu precocemente, né? Morreu com 62 anos, né? Mas uma produção ao longo de 40 anos. Né? Quando o Marcelo tinha 20, ele já era sábio, né? Era guru de uma galera. Né? Isso é muito interessante o impacto que ele teve ao longo de sua vida em Belo Horizonte, né? Para os círculos independentes, né? Tanto da música quanto da poesia. Então, são 3 temas que eu gostaria de abordar mais à frente, que vai ser basicamente mais a poesia, né, que nos compete, a música e também falar disso, dessa função dele de pesquisador e também de arquivista, né, que ele tem um grande acervo de produção independente. Então, o Marcelo já tinha trazido os livros dele, né, quer dizer, anda comigo, né, então não foi por acaso que também ele já está aparecendo no meu programa da disciplina online. Então a gente está trabalhando com esses 2 livros, que é o Lorem Ipsum, o Ipsos e o Acriasto Azedo, né? Um de 2006, o outro de 2015. O de 2006, que é esse, né?
ele reuniu 30 anos de produção de poesia dele. Não quer dizer que era toda, porque é muito mais do que isso, mas ele fez um livrinho muito parecido com o livro do Drummond, né? Uma antologia, muito, inclusive os títulos, né? Passando muito com diálogo com o Drummond. Inclusive tem um poema que eu vou ler mais adiante, que é, eu sempre falo confidências de um itabirano, né? Mas é confidências lá de um lagiense, né? É isso mesmo que chama? Como é que é o título? Você lembra? Qual é a página, você se lembra? Eu estou procurando, é Confidência de Lagiense, é isso mesmo, porque o Drummond tem, esse ele vai e fez um assim também, né? Uhum. Então, deixa eu ler essa partezinha aqui, que eu tinha escrito, quando ele faleceu, eu estava no Brasil, né? Eu vim para cá trabalhar, ser leitor, né, que é a função de ser professor de literatura brasileira aqui na universidade, e trabalhar junto do CCBM, né, que é o Centro Cultural. Nós temos 34 centros espalhados pelo mundo, né, e temos aí, acho que está avançando bastante de eu tentar englobar pelo menos os centros, uns 3 centros africanos aí, para a gente fazer uma exposição sobre o Marcelo Dolabella também em junho do ano que vem. Então, estamos fazendo um movimento para isso, né, para que isso aconteça. Vamos ver o que a gente pode conseguir de arquivo, né, de material, mas pode ser muita coisa digital, né, porque ele trabalhou no cinema, fez roteiro de cinema, fez música, né. Então, deixa eu ler isso rapidinho, porque muita gente que não conhece, para saber um pouco, né. Eu estava dizendo que quando ele morreu, eu estava em Lajinha, e eu fiquei, o Marcelo, o trabalho dele, acho que muito que é o que acontece, sobretudo em Lajinha, quando você fala, eu quero ler, eu quero ver, então me fala. Aí não existe, não tem. Você vai nas livrarias de Belo Horizonte, o Marcelo também não está. Então precisa de entender ele, a gente precisa de contextualizar ele melhor, né, nesse lugar da poesia marginal, e o lugar que ele se manteve, né, que é não aderir mesmo ao jogo. Isso não quer dizer que é pernicioso, ele só não quis e continuou nesse lugar, né. Então ele tem muitas obras, são mais de 50 publicações, né, só de poesia. Então isso pode vir, né, agora ao longo do tempo, vir a público, né. Acho que trabalhar para isso. Então, o Marcelo, ele nasceu, né, em Lajinha, que eu disse, né, 350 quilômetros de Belo Horizonte, na região do Caparaó, divisa com o Espírito Santo. Eu escrevi esse texto porque eu vi que muita gente não sabia. Eu estava em Lajinha no dia na missa do 7º dia, e o Marcelo era avesso também ao mundo digital, né? Ele trabalhava com muita tecnologia, né, de certa forma, por causa das músicas eletrônicas e tal, mas ele não tinha celular, né? Um cara muito singular, né, em vários aspectos. Então, ele não tinha Facebook, não tinha celular. Eu falei, gente, mas eu vou fazer uma página do Marcelo Dolabella no Facebook. Aí eu pedi aos santos, pedi aos céus, né, ficamos uma semana pensando nisso, conversando, aparecendo uma sombra muito forte do Marcelo, que aquela semana foi muito forte, choveu a semana inteira em Belo Horizonte, e eu fiquei em Lajinha, né, em Belo Horizonte também. E eu li muito, Marcelo, fiquei ouvindo muito aqueles 2 primeiros discos do Divergência. Eu falei, poxa, se eu não fizer isso, quem vai mostrar aqui para essa cidade, né? Eu me habilitei tanto para estar nesse lugar, né, de fazer uma graduação em letras, um mestrado, um doutorado, né, para poder compreender esse mundo, não vai ser eu por quê, né? Então, assumi esse lugar também, e vou pedir muita colaboração ao pessoal de Lajinha, né? Tenho conversado com as professoras de lá, né? Eu já comentei isso com a Poliana, né, que dá aula lá, já falei isso com a Patrícia, professora de português lá há anos, né, vem falando com algumas pessoas, a Dejinane, diretora do colégio lá na Prata, que é né, a gente fala o patrimônio de Lajinha, né, que é uma roça grande que tem lá, e tem uma escola boa lá, uma escola grande. Então, e o Marcelo tem tantos livros infantis que a gente pode introduzir, né, começar a trabalhar com o Marcelo com esses livros e toda essa pegada que ele tem, que é tradicional, que é bonito, que é menos, vamos dizer, que não trabalha muito com escárnio ou palavrão, né, uma poesia marginal nesse sentido, que também vai falar do bebum, né, que tem esse lado também. Então, eu fiquei nessa, escrevi esse texto, e já vou vou ler essa parte aqui, vou passar para você. Aí foi isso tudo, que foi fiz essa página, ela vai estar aberta, depois quem ficar aí mais próximo do Marcelo com as coisas, pode passar lá para frente, que eu acho que o objetivo é esse. E vai ser sempre esse, e eu venho fazendo um trabalho ao longo do semestre todo, pensando muito que lugar que eu vou sumir nessa história, agora você, né, as pessoas da UFMG, né, quem vai ficar com os arquivos, né, como é que vai ser essa obra, porque eu acho que hoje ele pode ser publicado por qualquer editora que
né, que se quiser fazer disso dele, né, torná-lo mesmo um poeta lido, né. Então, como eu disse, ele nasceu no Caparaó, e uma coisa muito interessante do Marcelo, que ele andou bem ali pelo Caparaó mesmo, né, Lajinha, vertente ocidental do Caparaó, ele nasceu, ficou ali na infância, né, e foi logo fazer o segundo grau em Presidente Soares, que é Alto Jequitibá, acho que chama hoje. É um colégio tradicional lá da época, então, quer dizer, um colégio bom, não tem dúvida alguma, né, meu pai estudou lá, um irmão meu estudou lá também, a gente sabe. Então, quer dizer, é um trato ali com a língua mesmo, que já vem de um estudo também, não é fortuito, né, e logo depois ele passou para veterinária na UFMG, mudou para a capital, né, e largou, não quis mais saber, né, e parou de comer carne, isso é uma idiosincrasia também muito interessante, largou a veterinária, nunca mais comeu carne, um cara frequentador de boteco, né, e não comer carne em Belo Horizonte é um bravo, né, então ele fez letras e depois sempre, logo que ele formou, ele sempre deu aula em curso superior em Belo Horizonte, né, no UniBH durante 20 anos, então ele se manteve assim, né, enquanto profissional, né, das letras, né, nesse ambiente, né, trabalhando com produção de texto, no jornalismo e tudo mais, e logo depois e assim, ele podia fazer as produções dele tranquilamente, né, sem ter muita preocupação. Então, eu estava dizendo isso, que e depois ele fez um mestrado também, né, e depois entrou no doutorado e largou na UFMG, eu acho que até com José Américo, ele começou a trabalhar poesia com ele, mas depois não foi, né. E uma coisa interessante que eu acho que quando eu li, fiquei muito surpreso também, que o Glauco Matoso, já, né, atento à poesia do Marcelo, já em 1981, né, um dos maiores poetas e conhecedores da poesia da língua portuguesa, né, que é o Glauco Matoso, em seu clássico livro, O que é Poesia Marginal, incluiu o Marcelo Dolabella como uma voz especial desse movimento poético em Belo Horizonte nos anos 70, né, e ao longo dos anos 80 também. Para Matoso, a palavra marginal, sozinha, não explica muito, veio emprestada das ciências sociais, onde era apenas um termo técnico a especificar um indivíduo que vive entre duas culturas em conflito, ou que, tendo se libertado de uma cultura, não se integrou de toda em outra, ficando às margens das duas. Na verdade, marginal é simplesmente o adjetivo mais usado e conhecido para qualificar o trabalho de determinados artistas, também chamados independentes ou alternativos. Dizer que um poeta é marginal equivale a chamá-lo ainda de sórdido e maldito. Em suma, a poesia não é mais aquela coisa séria. A própria palavra poesia deixa de ser intocável para virar objeto de jogo e brincadeira. Isso eu acho bacana, né? Assim, não é que também não seja sério, né? Mas essa dimensão lúdica no universo do Marcelo é incrível, eu acho que por isso tem muito apelo, né? Porque esse livro você dá uma aula, um semestre de teoria da poesia sofisticadíssimo, né? Que você vai conseguir exemplos incríveis, né? Então é muito bom nesse sentido, né? Então, a poesia marginal foi um movimento sociocultural de artistas, né, que consistia, dentre outras ações, em publicar experimentos no campo das artes literárias de conteúdo político. Assim, às margens do mercado editorial brasileiro, contra a censura imposta pela ditadura militar à época, os poetas publicavam plaquetes, cartazes, cartas, manifestos, folhas, volantes, livros de artistas, grafismos, etc. Né? Aí o Marcelo passeou, né, e fez muita produção nessa época. Em 80 ele já muda um pouco a produção dele, né, fica mais isolada, menos envolvida com os grupos, apesar de nunca ter deixado, né, fazendo vários movimentos, né, em Belo Horizonte também, para editar poesia. Né, outra verve dele muito forte, que é a parceria dele, né, com várias pessoas da música de Belo Horizonte, fundou o Divergência Socialista, com 2 discos incríveis, né, um de 1986, o Christian Keller, né, e Lilith Luner, de 1986 e 1990. E, dentre outras atuações artísticas, ele também escreveu ao longo de muitos anos, né, no Hoje em Dia, que eu acho que é uma produção muito interessante, fez roteiro para filme, né, A Hora Vagabunda do Rafael Conde, Maldito Popular Brasileiro, Arnaldo Batista, né, que o Arnaldo Batista, inclusive, estava no enterro dele, queria falar isso também, e publicou um dos livros que foi referência na época também, nos anos 80, que é o ABC do Rock, que tinha pouco livro, né, sobre isso. Então, e depois, também em 2012, ele fez uma exposição de 1000 discos, né, de rock brasileiro. Então, assim, sempre essa preocupação com a canção, né, com a letra. E, por fim, essa última grande obra que eu
gostaria de destacar antes de passar para você, que foi o dia desse falecimento, que foi um grande encontro de artistas em Belo Horizonte, com os familiares dele, uma celebração muito bonita, um sarau muito bonito, né, regado a cerveja, muita comida muito boa, né, tudo que ele merecia, tudo que ele sempre teve, né, tem um poema muito bonito, né, que ele fala que não me do lado da poesia, algo assim, né, não me faltará pão e vinho, né. Então o Arnaldo Batista estava lá, aí foi anunciado na Folha de São Paulo, no G1, em todos os lugares, todas as mídias de Belo Horizonte, aí de fato esse poeta apareceu assim mais forte, e depois seguiu-se o enterro para Lajinha, né, acho que foi 18 de janeiro, não lembro exatamente a data, e enfim, agora fica morre o homem, fica a obra, né, e é disso que a gente vai falar, e queria te ouvir a partir de todos esses links que eu abri, e fica à vontade, Caio, vamos conversar aí com o mundo. Bora lá, Gustavo. E obrigado você, e acho que a sua fala, assim, já dá para a gente, esses links que você abriu, dá para a gente falar, como você disse, ficar aqui a vida inteira, um semestre, falando sobre a obra e o homem, Marcelo Dolabella, né? Quer dizer, eu acho interessantíssimo esse movimento que você está fazendo e que deve ser feito, né, por todos, levando aí para Moçambique o Marcelo Dolabella na sua disciplina, para que outras pessoas possam conhecer, quer dizer, esse trabalho artístico circule, né, e a gente está vendo aí também vários outros movimentos, né, como você diz, o Marcelo tem uma produção intensa, né, de grande quantidade e de muita qualidade, né? Então, isso é disperso, como ele era também, né, um sujeito inquieto o tempo inteiro, queria fazer de tudo e fez, efetivamente, né? Acho que eu vou tratar disso um pouco mais à frente. O Marcelo Dolabella sempre foi um poeta múltiplo, né? E de múltiplos versos, e por isso que ele permite o que é um desafio, ao mesmo tempo, uma sedução, né? Ler, tentar entender, estudar o Marcelo Dolabella, esse tempo, ao mesmo tempo, essa empreitada, né? Realmente muito encantadora, mas ao tempo um desafio, né? Porque como entrar na obra do Marcelo Dolabella? Pela música, pela palavra escrita, né? Pela experiência, pelos experimentos, né? E pelo homem também, Marcelo Dolabella. Acho que as coisas, né? Ele permite tratar apenas da sua poesia, mas permite também vincular essas duas coisas, que é a sua vida e a sua obra, a sua produção artística, né? Você conheceu ele antes ou a poesia veio antes? Quem que veio primeiro, ele ou a poesia dele? Você conheceu a poesia ou ele primeiro? Ou junto? Mais ou menos, né? Assim, veio... eu conheci na cena literária de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, Brasil, e já meio que, de certa forma, conciliando com o meu desejo de pesquisar a poesia de Belo Horizonte, uma poesia contemporânea, né? Na verdade, foi uma espécie assim, de investigação que eu queria entender, de certa forma, né, uma geração que me precedia, né? E que estava em contato, né, vamos dizer assim, eu também como poeta e como pesquisador aqui da cena literária brasileira, né, e de Belo Horizonte, principalmente, eu achei que seria mais fácil esse contato, né, e como uma representação dessa literatura, da produção artística brasileira. Então, nesse movimento, né, da pesquisa para o doutorado, é que eu conheci o Marcelo Dolabella, né? E interessante é que eu fui entrevistá-lo, né? Eu fiz também uma pesquisa de campo, em que entrevistei vários outros poetas também, mas a entrevista do Marcelo ficou assim bem marcada, bem assim, viva na minha memória, né? Em que ele confessou, e realmente isso acontece, né? Ele vai ser assim uma espécie de desbravador aqui nessas terras, nessas montanhas de Minas Gerais, de um certo lugar da poesia e de um lugar novo da poesia. Eu me lembro muito bem dele falando assim,
isso eu entrevistei já há uns bons anos, né? Mas ele Por conta dizia... só para explicar, porque eu não sei se ficou claro, você fez graduação, mestrado e doutorado na UFMG em letras, e seu doutorado contempla parte da obra dele, né, junto de alguns, e que virou livro agora, né, que chama Poesia na Belo Horizonte de Ontem. Depois, mais à frente, você fala desse trabalho também. Eu sei que você organizou um livro de poesia contemporânea também, junto com o Marcelo e com a Vera Casanova, né? Uhum. É só para, né, realmente essa contextualização aí para quem está interessado, né, essa minha pesquisa, ela tenta abraçar aí uma produção poética de 1980 a 2000, um recorte temporal e geográfico também, como parcela dessa representação da literatura brasileira, né, e eu, então, fechei um número de 26 poetas, né, que, curiosamente, é o mesmo número da antologia de 1976, que ficou marcada, da Heloísa Buarque de Holanda, né? 26 poetas hoje, né? E que está ali nesse centro, né? Esse eixo cultural Rio-São Paulo, que eu quis também trazer, né, uma nova cor para essa relação aí, né? Os poetas mineiros, os poetas de Minas Gerais também entrando nessa construção da literatura brasileira no final do século XX, né? Em que o Marcelo Dolabella, ele é, sim, um dos representantes, tanto na ideia da construção dessa poesia, dessa literatura, quanto na qualidade de sua obra, né? Como eu disse, assim, e ele, Quem você destacaria de qualidade para a gente? Primeiro, essa multiplicidade, né? Podemos dizer, assim, que o Marcelo foi um poeta que experimentou todas as formas de seu tempo, do nosso tempo, né? Ele... Celina, aí, ó, você me ajuda a ver essas pessoas quando aparecerem para a gente dar tchau e agradecer Beijo. pela, pela participação. Obrigado, Celina. Celina, lindíssima. E ela está perguntando, editar os livros do Marcelo para o PNLD seria possível, né? Uma interessante, né, proposta aí, né, de fazer circular a obra dele, né, tanto que você falou infantil também, né, a concepção infantil do público jovem. Aquele Limericks, né, Badulac de Limericks, né, aquilo é muito lindo, foi editado pelas Paulíneas, não é quer dizer que ele sempre não publicou, ele experimentou um pouquinho em alguma editora, né, mas aí Sim. não era assim, propriamente o trabalho de experimentação marginal, né, esse não tinha nem mercado mesmo. Né? Sim. Aquele ali são 50 livros, né? A Ode à Buceta, 12 livros, se não me engano, ou 20, alguma coisa assim, né? Então, esses infantis foi publicado pela Paulinas, até em larga escala, e o ABZ do Rock também, né? Teve publicação por uma editora de São Paulo. É por isso, né? Essa multiplicidade do Marcelo Dolabella, ela está em todas as instâncias dele, né, nos seus projetos pessoais, na sua vontade de ver o mundo. Eu acho que é um poeta que, sobretudo, eu percebi isso nessa entrevista, na conversa com ele, né, que via o mundo, que via as pessoas pela poesia, né, que se a gente entender a poesia como essa arte da palavra que consiste em nos dar um novo significado, né, uma nova visão, ou uma visão diferente dessa normatizada, dessa automatizada que nós temos pelo mundo, o Marcelo conseguia ver isso nas pessoas, né? Eu me lembro muito bem dele falando assim, né, que dos anos 80 para cá era possível ser poeta, né? Mas que ele, no tempo dele, não, que ele teve de brigar muito para conseguir esse espaço, né, de poeta nessa relação, claro, sempre de experimentação. A Graziella, lindíssima, meu amor aí, bela iniciativa, parabéns, muito obrigado. E que ele, efetivamente, né, ele tentava isso o tempo inteiro, né, e como ele, acredito que ele teve essa experiência, né, de lutar por um lugar da poesia no Brasil, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Ele era um cara muito generoso também com as novas gerações, né? Com as novas gerações e tentando entender esses novos poetas, novos artistas que chegavam para ele, né?
pelas suas especificidades, né? Daí eu vinculo isso a esse projeto estético dele, de experimentação, quer dizer, um cara que vai para a música, um cara que lida com as artes plásticas, um cara que lida com a performance, né? Um cara que lida com a palavra e a forma da palavra, poeticamente falando, né? Em diversas situações, né? O objeto, a palavra objeto, mobile, postais, cartazes, né? E, claro, O Carlos Barroso aí, eu que era poeta também, né? Do grupo dele, do Sem flores, Flores, né? né? Um abraço Flores, aí, né? Carlos. Tinha essa, né, como o Carlos aparecendo aí, essa também, essa que você já anunciou, né, essa proposta coletiva. Eu acho que a obra dele sempre foi aberta a esse vínculo, abraçar, né, projetos coletivos, projetos que, de certa forma, é, é, desejavam trazer outras pessoas, né, e mostrar a diversidade dessas vozes nesse cenário da literatura, né? Então, você tem lá o Sem Flores, o Carlos Barroso, aí você tem o Jornal das Faces, você tem a poesia orbital, né? A poesia orbital, a poesia que foi ali todo um projeto, né? Quando da realização dos 100 anos de aniversário de Belo Horizonte, que existia, né, também uma vontade pública de incentivar a cultura, né, brasileira, a cultura local, né, e que isso rendeu, né, ao Marcelo Dolabella e outros poetas que estão em volta, né, o Carlos Augusto Novaes, a Emília, a Ana Caetano, né, o Camilo Lara, Adriana Bessiani, Tonelli, vários outros artistas, né, que estão ali nessa parceria com Marcelo Dolabella, mas que isso parte dele, né, da idealização de abraçar esses projetos coletivos. Acho que ele acreditava sempre nessa diversidade também das próprias, das produções, né? Então, eu vejo, né, eu queria entrar assim, né, para o Marcelo, né, tratando dessa multiplicidade dele, das experimentações, e se a gente perceber, vamos dizer assim, né, a leitura do Marcelo Dolabella, quer dizer, é um sujeito que, como você disse, né, foi professor, foi pesquisador, né, e, sobretudo, um produtor de arte, né, produziu arte no seu tempo de diversas maneiras, né, e sempre interessado nesse estudo, né, nessa leitura, um cara que sabia demais de música, um cara que sabia demais de poesia, né, de arte, das artes plásticas. Quer dizer, um sujeito que, no mínimo, lida com a tradição, né? Eu vejo isso muito bem na sua poesia, que que traduz isso, por exemplo, né, uma certa lição do concretismo, né, e vinculado aí a essa produção da década de 70, que nós chamamos aí de marginal, e que eu ele acho era, muito bem. protagonizava, né? Protagonizava, Sim, né? no sentido de realmente de estar à margem, né, de uma edição, né, A margem da margem, né? Porque ele não estava no Rio e São Paulo, né? Não pôde nem estar lá sim, nos 26 poetas hoje, que nem o Leminski está, né? Porque, como a Heloísa mesmo fala, né? Eu estava muito longe, eu não sabia o que estava acontecendo no Paraná, né? E o que estava acontecendo em Belém, né? O que estava acontecendo, enfim, essas. Por isso, então, explicando para as pessoas, né? Que obviamente, né? O cara que está ali em Belo Horizonte de Lajinha ainda, né? É mais difícil. Né? Ele sempre falava, ainda sou de Lajinha. Não como se fosse não como uma coisa ruim, né? Porque é, de fato, mais sim, distante, né? sim. E você Estava falando falando, disso, né? as guilherminas dele também, do Guilherme de Almeida, né? Sempre o diálogo com a tradição. Ele era um homem de bar e a gente sentava muito com ele, e ele sempre falava das leituras, e é impressionante mesmo. Leu tudo, né? Lia tudo. Né? Um Vai lá e leu repertório, Castro Alves todo, né? sim, todo um repertório, né? Todo da tradição, e ele entendia bem essa tradição ao ponto de transformar isso, né? Ao ponto de inverter isso, né? O Dolabella é um poeta muito da ironia, essa figura de linguagem, que eu acho muito interessante, né? Muito inteligente essa figura de linguagem, porque ela pressupõe que você deva conhecer tanto o objeto que você está lidando, que você é capaz de falar até o contrário dele,
né? Eu acho que a poesia, o Marcelo Dolabella, ele pega um pouco por aí, né? Essa ideia de ler toda uma tradição, né? Se a gente pegar dos modernistas, dos românticos, clássico mesmo, né? Do Passando barroco pelos para cá, né? concretos, do barroco para cá, né? O sujeito que trazia Gregório de Matos, assim, né? Nesse livro mesmo que você está mostrando aí, o Loren Ipsos, né? Ele tem aqui várias menções a essa tradição, ao Gregório de Matos, aos poetas que são essa espécie de paideuma do concretismo, né? Do Árcades, né? Os poetas Árcades do século XVIII. Então, ele traz toda essa, vamos dizer assim, essa força de uma poesia e consegue ler isso, experimentar essa tradição e transformar essa tradição, esse conhecimento todo numa voz própria, né, numa singularidade dolabélica, se a gente pode utilizar, né, esse nome, né, e, de certa forma, construindo, assim, né, esse lugar em que ele ocupa na literatura brasileira hoje. Quer dizer, você está falando aí, né, ele veio de Lajinha, e você falando né, estudando o próprio Marcelo Dolabella, dá vontade da gente conhecer Lajinha. Eu não conheço Lajinha, né? Espero um dia conhecer, né? E ver Falei isso com o efetivamente. prefeito da cidade, para a gente colocar uma placa lá, terra do Marcelo Dolabella, né? Porque tem que falar isso para as pessoas, ó. Quando for para a praia do Espírito Santo, você pode passar em Lajinha para almoçar e sai lá na frente. Vai estar só 6 quilômetros a mais. Então compensa. Você vai almoçar lá, vai ter a madrinha dele, tá lá, os irmãos tá lá, a família lá, a cidade toda é parente dele, porque ele é totalmente de lá, né? Então, vamos organizar esses convites aí direitinho, né? Para almoçar lá uma comida boa, né? Tomar um café, terra do café. E terra da poesia, e terra da arte também, né? Eu acho que, ó, o Ah, Francisco, Francisco. falei, salve Dolabella, salve, salve Olha Dolabella, que né? bonito que ele fala nisso que você estava dizendo. Ele falou, que eu tinha dito, ó, enquanto as musas andarem comigo, não me faltarão pão, canção e vinho. Guerreiros São Jorge, meus inimigos, não deixará fechar o caminho. Né? Que em paz se tornem todos os perigos, só na solidão de estar sozinho, não trazendo punição e castigo por viver e ser meu próprio vizinho. No calor da dor, no ir sem carinho, sobre a pedra do chão e do jazigo, ave sem asa, sem céu e sem ninho, tendo por marca apenas um umbigo, sem lã e sem pra roupa qualquer linho, feliz ao meu lado, andarilho sigo. Isso que eu estava lendo essa parte hoje, porque isso não me faltará pão e vinho, né, que eu tinha dito, e isso desse lugar mesmo da poesia, desse trabalho que é sozinho, né, que é solitário, que é um labor, né, como ele era disciplinado, né, quando você fala, eu Sim. gostaria de destacar isso também, quando a gente te convidei para destacar alguns pontos dele, aí também trazendo a... Ô, Rafael Conde, conhecer Lajinha e Maputo. Isso aí. Vamos internacionalizar Lajinha agora, hein, gente? Ó, a Glaucia, amiga do Marcelo, que Linda, que escreveu ótimo. o prefácio aqui do Loren Ipsos. Ah, Isso, obrigado, gente. A Glaucia maravilhoso. está aqui, ela é amiga do Soube ler, Marcelo, mora na sim. Paraíba, ou no Rio Grande do Norte, não sei, e escreveu aqui, ele convidou ela para escrever, né, o prefácio dessa antologia. Ah, desculpa, porque eu te cortei, mas essas pessoas aí, né, eu fiquei a fim de ler também os poemas do Marcelo, que é isso, para destacar esses alguns pontos, né? Um é que essa disciplina que ele tinha mesmo, absurda, de trabalhar com a palavra, de escrever, reescrever, de datar. Então, nesse sentido, ele tem uma produção dele mesmo imensa, que a obra não é pelo tamanho, mas coincide dela também ser grande, né? Num tamanho volumosa, né? Então, ela é grande em todos os sentidos, e também acho que, né, além disso, tem toda uma coisa para a gente ir puxando também, que é ele era um grande colecionador, né, um arquivista. Então, eu lembro, o Marcelo contava, ele tinha pacto com os caras do lixo, cara. Então, ele trocava, comprava, dava o dinheirinho lá dos livros que apareciam no lixo, de coisas que apareciam no lixo. Então, ele tem muita coisa que também não é só o valor, né, obviamente, monetário, né, o valor aí transcende a isso, é um ponto de pesquisa também, que pode aglomerar, né, e a gente, né, poder
juntar isso tudo, né, que essa produção dele extensa em diálogo com esse arquivo dele, e todo o arquivo dele, para produções e diálogos futuros, de gerações e gerações. É isso que as Sim. pessoas precisam de entender. O poder público, e a gente não precisa deles também, né? Graças a Deus ele nunca precisou, então, assim, é para ajudar, né? Quem quiser estar junto, né? Numa coisa que é do bem, né? Vamos todo Essa, mundo, né? essa, essa parte, né, do Marcelo colecionador, né, muito disciplinado aí também, né, nessa coisa de juntar, inclusive, né, de ver a linguagem artística em todos os espaços, né, é uma visão muito democrática da arte que ele tinha e na sua forma de ver a poesia também, né, em que ele vai juntando, né, ele vê esse trabalho também, né, nas mínimas coisas. Eu acho, concordo plenamente com você, eu acho que a obra do Marcelo Dolabella, seja ela, né, do arquivo, que agora a gente está produzindo aqui virtualmente também, algo próximo, seja ela da música, seja ela da coleção postal, mobile, dos livros, dos poemas, né, todos eles, vamos dizer aí, fragmentados, assim, pela coisa, toda essa obra merece, por mim, equipes e equipes de pesquisadores, sabe, assim, isso, cada vez mais, né, a leitura do Marcelo Dolabella e acrescida, né, desses pontos de vista diferentes que a sua obra permite, né, o Marcelo músico, o Marcelo arquivista, colecionador, o Marcelo coletivo, o Marcelo professor, o Marcelo pesquisador, o poeta, de onde parte tudo isso, né, é extremamente importante, né? Então, agora, assim, realmente isso, eu sei que existe muitos amigos, né, e interessados na obra dele, eu acho que é esse o momento em que a gente tem, como você está fazendo, de levar Marcelo Dolabella para o mundo, né? Porque ele mesmo sabia, né, a gente vê isso até pela poesia dele, ele sabia que, saindo de Lajinha estava no centro do mundo para ele, né? Em Belo Horizonte, né, ele fazia um mundo para ele de onde ele estava, né? Nesse sentido, eu queria até ler aqui para quem está nos ouvindo, né, o poema Maleta Revisit, da página 39 do livro Lorem Ipsos, né, e que a gente falou aqui, né, dessa possibilidade, isso, aí, ó, o Gustavo colocando, pode colocar aí, Gustavo. Maleta Revisited. Eu estou nas maravilhas do mundo, no coliseu da cidade, no naufrágio dos poetas, ouvindo Sherazade. É o zum-zum da matilha do mundo, da muralha da China, o barulho, a baunilha dos vagabundos. Única geração que ouve a triste balada dos mouros, o transplantes das décadas, a Arcádia sem fé e sem ouro. Né? Quer dizer, um poema como esse, em que ele coloca, né, uma letra, esse prédio, esse monumento cultural, vamos dizer assim, de Belo Horizonte, no centro, né, ele vai ligar isso aqui a outras maravilhas do mundo, esse espaço, né, como o Coliseu, como a Muralha da China, e toda uma tradição, né, quer dizer, os mouros, a Arcádia sem fé e sem ouro, a esse momento marginal, né, quer dizer, os vagabundos aqui, a essa ideia dessa poesia, vamos dizer assim, em que ele desejava colocar a poesia na ordem do dia, né, a poesia coloquialmente, a poesia cotidianamente na ordem do dia, né? Então, um poema como esse traz, assim, exemplos, né, de toda essa marca de uma erudição, de uma disciplina de leitura, de uma experimentação, né? E essa capacidade associativa que um grande poeta faz, né? De trazer aqui, né, uma leitura do mundo para o momento presente dele, né? E fazer ligar essas coisas todas, né? O Marcelo sempre soube ler muito bem o seu mundo, né?
do seu espaço onde ele se encontrava, desde os, vamos dizer assim, os temas tratados como nobres da nossa arte, da nossa literatura, né, tratando do amor, da morte, da própria vida, da reflexão sobre a vida, né, quanto daquilo que é mais rasteiro, daquilo que é mais cotidiano, né, e sempre... Trazendo sempre né, a cultura popular, né? A morte sim, aparece muito, sobretudo muito, nesse último livro, né? Que é o o último. Maquiavel, né? Esse livro é impressionante, Uhum. incrível. Esses são os dois livros, né, para quem quer conhecer a obra poética do Marcelo, que são referências, né? Esse livro, como você disse, o Loren Ibsen, né, ele resume uma espécie de trabalho antológico que ele fez, assim, da própria obra, né, e que merece mesmo novas edições, né, acrescentados aí de poemas, e que um pouco para quem quer entender a poesia do Dolabella, servem, né, esses dois livros servem como entrada mesmo, servem como vamos dizer assim, bases, né, para a gente tratar aqui da obra de arte. Né? Esse livro, principalmente, eu Aqui, tratei ó. na O que que minha... ele escreveu para mim, ó? Porque Olha, que dedicou lá e maravilhoso. escreveu, porque Lajinha está Uhum. onde estamos. Um velho Isso. livreto, um abraço. Então, sempre isso, né, da cidade, né? Uhum. Eu lembrei disso porque isso aqui é muito parecido com os livretos, o pessoal de Lajinha deve lembrar das igrejas lá de Lajinha. Então, ele tem, né, fez desse jeito, que é um cântico, né? Que é um Uhum. diálogo direto também com a música, com a tradição, com a sapiência da palavra, Uhum. né? O Uhum. livreto aqui, ó. A Bíblia aqui, ó. Maravilhoso. E um bocado dessa leitura desse livro, Loren Ibsen, né, eu coloquei no meu livro, e aí você falou para eu mostrar, vou mostrar aqui, né, que saiu agora Que ótimo. pela Fino Traço, 26 poetas na Belo Horizonte de ontem, que faz, então, esse recorte temporal, né, e que coloca, né, sem dúvida, o Marcelo Dolabella como um dos representantes, né, dessa poesia brasileira desse momento, do final, passagem aí do século XX, né, principalmente ele que já vinha trabalhando já há muito tempo, né, e que se destaca, então, nessa cena literária, né. E eu tenho, assim, a honra e a alegria, né, de ter, de certa forma, né, participado de um dos últimos trabalhos do Dolabella, que foi essa organização que a Vera Casanova, professora da UFMG, Uhum. professora já aposentada, pesquisadora e também poeta, nos convidou, né, Marcelo Dolabella e a mim, para fazer uma reunião, uma antologia, uma coletânea, né, da poesia mineira, né, no sentido representativo mesmo. Né? E aí nós começamos esse trabalho, né, tivemos várias reuniões, Marcelo Dolabella, Vera Casanova e eu, para decidirmos os critérios, né, desse livro, que é o aqui, né, o Entre Linhas e Entre Montes, versos Uhum. contemporâneos mineiros, né, com a organização aqui da Vera, do Marcelo Dolabella e minha, né, e Mostra a que lombada aí para ter noção é da. um livro de fôlego, né, um livro de sustância, como dizia, né, é um livro que eu tenho muito orgulho de ter participado Inclusive dessa como poeta, né? poeta, e o Porque Marcelo Dolabella também, como o Marcelo né, diz, não dá para fazer antologia sem, não dá para chamar pelada sem participar sem do jogo, né? participar, né, vai organizar pelada, não vai entrar para brincar, né, ele dizia assim, né, entrar para se divertir também, né, então os organizadores, a Vera, Marcelo Dolabella e eu, também entramos como poetas, né, e o Marcelo traz aqui também, né, vários experimentos do seu traço poético, né, marcas, né, e ele foi fundamental para a construção desse livro, né, para as tomadas de decisão desse livro, e que muito me orgulha, né, de ter participado junto com ele, que foi um dos últimos trabalhos que ele fez, assim, justamente um trabalho, né, assim, para ser publicado, para ser editado, né, A e que editora foi saiu a Quixote. agora, foi a Quixote mais do,
né? Que saiu agora, né? Assim, Mas é poesia mineira ou poesia belo-horizontina? Como é que fica isso? poesia mineira, né? Nós temos poetas aqui das Minas Gerais toda, né? E que funciona como realmente uma representação. Esse livro é um livro de grande força, né? Para mostrar efetivamente, né? E a gente percebeu isso durante a nossa pesquisa, o nosso trabalho de organização, de recolha e trabalho o quanto que a poesia mineira, né, a poesia dentro das montanhas, né, ela é forte, ela o muito de produção e de qualidade que nós temos aqui, né, da poesia de Minas Gerais, né, e que temos muitos poetas, e que grande parte desses poetas, né, faz uma relação com o próprio Marcelo Dolabella, né, no sentido de ter participado da geração, né, do Marcelo Dolabella, da construção, mas também até poetas que colocam poemas dedicados ao Marcelo Dolabella, né, como uma referência mesmo, como uma espécie assim de agradecimento, de reconhecimento da sua poesia, né? Quer dizer, o Marcelo tinha embora, né, claro, né, assim, tenha, durante a sua vida, claro, pelo lugar, o espaço que ele buscava, o tanto que ele produzia, né, ele acaba fazendo muitos projetos, e isso, às vezes, dificulta a vida da pessoa, mas é um sujeito que trabalhou muito, né, eu acho que é uma vida dedicada à poesia. É o mínimo que se pode falar de Marcelo Dolabella. Sim, sim. Será que a gente não lê um poema? Você poderia Vamos, ler algum que vamos. você pode ter, porventura, selecionado e comentar um pouquinho, sendo que, de fato, você é um estudioso da poesia dele? Eu fico num lugar até confortável, porque eu sempre li o Marcelo e convivi, né, com ele, porque nem, quase que não tive escolha, né? Porque as famílias são muito próximas e a gente, logo que eu cheguei em Belo Horizonte, eu me interessei, né? E fui vendo onde que ele estava, onde que eu achava que lá que era bom, né? Então eu, eu sempre fui lendo e depois queria ler algumas coisas, mas eu não estudei, eu estou até escrevendo um artigo sobre ele também, o trabalho dele com futebol, eu tenho uns inéditos dele de futebol também, que ele tinha liberado uma época lá para publicar na Folia, então vamos trabalhando aí para divulgar onde tiver que ser, né? Leitura de Marcelo Dolabella, né? Ó, poeta em silêncio já é grande. O pessoal falando aí, mas com suas palavras é enorme. Poesia não é vida, é a evolução da vida. Isso aí, muito obrigado, José Wilson. Macanérrimo, Tchau, Francisco, Francesco, novamente. entre linhas e trimões, histórico da poesia mineira. Valeu, Francesco, eu adoro aquela. Como é que é? Os imbecis, os idiotas. É ele que canta essa música lá no... É Muito você, bom, Francisco. Francesco. Muito bom. Francisco é maravilhoso. Um grande Qual abraço para página? você. Qual página, Vamos cara? ler aqui. Eu queria ler só Purple Haze na página 59, né? Só para a gente falar assim também essa capacidade do Marcelo Dolabella de tratar de temas altos e cotidianos ao mesmo tempo, né? De uma capacidade, né, de alcance da poesia dele, né? Purple Haze, que diz assim: meu coração respira em sua boca, em pura carícia, antropofagia. Eu como seus dentes e sua língua, meu sangue alimenta sua saliva. É falo e fala, vulgo e vagina, luz que se escreve na paz do dia, fogo que serve para a fome da água, tatuagem que nasce da carne viva, piercing invisível que nunca tem trégua, que desfaz o abismo de qualquer mágoa, fazendo do ato a melhor esgrima. Aqui, o ventre do ter, o ser da rima, verte o viver e respira, a memória e o mundo escreve,
uma outra história. De um poema como esse, em que começa aí tratando, né, sobre um coração, né, essa palavra, né, por vezes tão brega, tão coração, o amor, mas ao mesmo tempo tão sedutora, tão importante, né, em que ele vai trazer para o mundo da história, da própria literatura, né, essa relação com o outro em sua boca, em pura carícia, antropofagia, essa relação, né, de devorar o outro culturalmente, cognitivamente, né, em que ele fazia muito bem, em que ele, quer dizer, um poema como esse traduz uma proposta de poesia visceral, uma proposta de poesia em que se dá na língua e no corpo, que se dá na linguagem e no corpo, que se dá, né, quer dizer, meu sangue alimenta sua saliva, eu como seus dentes e sua língua, falo e fala, né, vulgo e vagina, luz que se escreve na paz do dia, embora tenha essa palavra que paz, né, todo o poema, ele é de uma certa convulsão muito intensa, assim, de uma intensidade muito grande entre essa ideia de escrever poesia com o corpo, escrever a relação do outro com o mundo pela palavra, né? Escrever uma história da memória, né? Vamos ler outro aqui, que eu acho que é interessante, é a leitura, né? Qual que é a página? Balanço da Década, página Qual que é a... 82. 82. 82. Isso. Esse é ótimo. Balanço da Década, que diz assim: uma década tem mais de 100 séculos, 10 bilhões de vozes no único eco, 1001 noites no mero segundo, poucos trilhões de silêncio num ponto. Quanto se conta os átomos é ótimo, a hora fica interminável num átimo, não se chega nunca a nenhum lugar e apenas se volta ao mesmo volume. Um só dia tem bem mais de 10 décadas, num rústico eco, a maior biblioteca, da luz do segundo nenhum consenso, até quando nos faltará silêncio? Acho esse poema, assim, lindíssimo, né? Ótimo na sua construção, em que ele consegue realmente essas imagens tão metafóricas e tão uma ideia de síntese, né, da biblioteca, meio que borgiano aqui, sempre essa imagem da biblioteca, né? Tem Lembra apenas Igor, 3 né? quadras, né? E em decassílabo, né? Como ele consegue, né? Todas, né? 3 quadras e decassílabo, quer dizer, olha só, um sujeito que fazia poemas, né? Valise, objeto, essa experimentação toda, arte postal, cartaz, mas também, né, trabalhava com a métrica, com o soneto, né? Essa forma, para mim, uma forma das mais refinadas da poesia, né? Assim, é um trabalho de inventividade, de imaginação e disciplina, que é algo que o Marcelo Dolabella tinha, então não tem como efetivamente não fazer sonetos, né? Ele sabe de toda a história dessa forma e de outras formas, das canções, das baladas que ele experimentava, né? Essa forma que desde popularizada por Petrarca e toda a nossa história da literatura, né, que foi combatida ali, necessariamente combatida pelos modernistas, mas que depois recuperada de certa maneira, né? Quer dizer, ele faz parte desses movimentos, desses poetas que retomam essa forma, junto de outras formas. A gente pensar no Paulo Henrique Brito agora fazendo os seus sonetos, né? O próprio, você citou, o Glauco Matoso, que tem, né, milhares de sonetos, né? Assim, quer dizer, é um sujeito que está dentro dessa percepção de uma tradição, de um erudito, de que se não, isso não é possível separar, né? Podemos dizer assim, né? Completamente o Marcelo Dolabella
de um Marcelo pesquisador, conhecedor da tradição, professor, do experimentador, né, do poeta, do músico. Tudo isso vamos dizer assim, fonte de interesse para ele, de busca vamos dizer assim, matéria poética para a sua vida, né? Então, é interessantíssimo nesse sentido um poema como esse, em que ele vai brincar, né, com as formas, com a métrica. É um Marcelo que entende o verso na sua capacidade melódica, né, de uma maneira muito precisa, de uma maneira muito especial, né, que sabe quebrar, que sabe quebrar o verso, ou que brinca justamente com essa cesura, que trabalha, né, a palavra no seu sentido mais direto, como eu disse, né, que soube ler, inclusive, uma das lições do concretismo, do próprio modernismo, né? O poema, por exemplo, Dialética do Xiste, 3, da página 114, né, em que ele começa, né, o poema com o verso assim: também quero o que não tenho. Quer dizer, esse verso ele remete à Manuel Bandeira, né, no poema Testamento, né? O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Então ele parte dessa referência e vai desenvolvendo, né, todo um trabalho aí com essas ideias. Olha só, também Porque isso quero aparece em toda a poesia dele, né? toda Às vezes ele é poesia. generoso e bota o itálico ali, você vai lá e saca que é alguma coisa, às vezes você não sabe, um dia você descobre. Mas Sim. todas, né, esse diálogo da tradição é bom ressaltar mesmo, isso que ele sempre teve, né? Esse diálogo com a tradição e fazer essas referências, né? Sim, e apontando isso para o novo, para uma transformação. Quer dizer, a poesia do Dolabella, como boa poesia, é aquela que tem toda uma carga dessa tradição, mas que consegue também desbravar novos caminhos, que consegue apontar, e esse novo caminho do Marcelo Dolabella, ele está, sem dúvida, nessa multiplicidade de referências, nessa multiplicidade de um sujeito que entendia a poesia para além da palavra no papel, para além do poema escrito na página, né, que conseguia traduzir o mundo em poesia e as pessoas também. Muito obrigado, acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que esse espírito que é bom manter vivo, né? Essa chama, né? Que é o trabalho com a arte, com a poesia mesmo, né? Eu gostaria de ler, então, esse poema Confidências de Lagiense, Sim, que é na sim. página 171. Você pode colocar ele aí, porque aí Deixa eu você achar ele aqui. coloca ele de um lado e eu leio ele. 170 E um. e 1. Mas aí vira página. A primeira vez a gente fica meio espelhado, né? Tá vendo? Ó? Vai tentando aí. Tem que chegar mais. Quer ver assim, ó? Olha aqui como é que eu fiz, ó. Tá vendo? Vixe, Tem que chegou chegar lá pertinho, na... pertinho da câmera, né? Chega aí para eu ler. Confidência de Lagiense. Não escrevo mais, ó musas, as musas me abandonaram. Agora que preciso tanto, que tenho tempo, o Costa Lima ao alcance das mãos, todas as rimas, todos os hemistíquios, todas as sintaxes, palavras não me faltem. Olhem para as estantes, os dicionários riem com desdém. Nem um haikaizinho, uma risível quadra, um soneto em ABA, BA, BA, B, C, D, C, D, C, D. Não vou me enganar. Poema de ontem é bom, mas é bom de ontem. Tá desfocado aí, assim, nem adianta. Tem jeito de você ficar olhando também, o Caio. Eu tô Tem vendo jeito de aqui, mas você... a câmera não tá. Tô Então deixa. chegando perto. Não vou me enganar. Poema de ontem é bom, mas é bom de ontem. Pedem um poema como pediram a JC, mas falta-me coragem de fingir escrever um poema, de fingir escrever um poema sobre o poema. Estou morto. Os parentes ligam por precaução, oferecem ajuda. Não sou mais poeta, não tenho parentes, sou mal agradecido. Talvez dedicar-me à tradução, à edição, aos tipos móveis.
Traduzir para quê? Não sou mais poeta, oh maldito Gutenberg. Valei-me, coração das trevas, valei-me, coração materno, valei-me, coração vagabundo. Eu que não fui para Abissínia, eu que não escrevi um poema para Virgem Maria na areia, eu que não sobrevivi a um naufrágio. Saibam todos, amar não me faz mais poeta, odiar quem dera. Uns tomam absinto, outros cocaína. Eu me intoxiquei de saudade. Vá embora, leve suas coisas, suas joias, me deixe morrer. Quis ser Werther, mas falhei. Quis ser Torquato e falhei. Quis ser Vladimir, falhei. A poesia sabia que eu era fraco e me abandonou. A poesia sabia que eu não tinha dinheiro e me abandonou. A poesia sabia que os inimigos são tantos e me abandonou. Às portas de Passárgada, em uma cidade de funcionários, em um desfiladeiro longe do Monte Fujiyama. Não há fisioterapia, não existe tempo lógico, não tem remédio e nunca terá. É difícil e não se acostuma a rolar na cama, a dizer tanta coisa quando ama. Lindíssimo, né? Lindíssimo, belíssimo. É muito lindo, né? É muito lindo. Muito. Parabéns, Lajinha, no título, para todos os lagienses, dedica esse poema. Vamos mostrar para o mundo quem que a gente é, coisa boa, porque a gente tem tradição ali naquela cidade, um carnaval, uma cidade de festa, de alegria, uma exposição maravilhosa, sabe? Tem que colar nessas coisas que são que geram emprego, inclusive, também, viu, gente? Porque eu já ouvi gente tem que discutir com o pessoal lá de Lajinha que cultura não gera emprego. Aí é brincadeira, né? O cara vem falar de mim que Chico Buarque não gera emprego. Olha a lógica do cara. O cara tem um supermercadozinho com 4 funcionários, entendeu? Então é foda. Claro que gera. Então, né? Então, para comunicar com esse pessoal também, porque dá para engendrar tudo junto, porque a poesia traz o café. Traz. Né? O pão, café vinho, e poesia. Pão, vinho, café e poesia. Então, Adriana Verciani falando aí, Gustavo. Saravá, obrigado. A Alessandra também falou antes, a Alessandra Dafron, ela já morou em Lajinha, hoje ela mora no Rio de Janeiro, ela passou lá e ela sonha sempre com Lajinha. Ela passou alguns anos da infância lá né? A Maria Helena Almeida. Maravilha de conversa. Adriana, super parceira dele, né? Eu gravei uma vez um poema lá para o Museu do Mineirão, que Camilo Lara. Ela participou, e muito bonito a participação dela, muito bonito. Adriana é uma das grandes poetas da contemporaneidade. Né? Muito bom, Gustavo. Contemporânea do Marcelo, amiga dele, né? Então, acho que um pouco da minha iniciativa, né, que eu te falei, que eu fiquei pensando muito, porque eu prefiro viver da utopia mesmo, sabe? Eu pensei nisso tudo aí, porque é aquela coisa que eu sei, eu não sou bobo, eu já tô lá, né, mais para morrer do que eu já vivi, então, não sou bobo mais, não tem mais essa, a gente pode viver do que a gente quiser, da utopia que quiser, com ciclos mínimos, mas viver com interesse, com coragem, com alegria, e a poesia me traz isso, a literatura sempre me trouxe isso, e queria partilhar isso também vai ser a coisa mais linda do mundo, porque isso vai acontecer, é só questão de tempo, e quem vai ajudar, né? Então, queria convocar as pessoas de Lajinha para se sensibilizarem, né? Para a gente tentar organizar alguma coisa, editar algum livrinho lá, distribuir para as escolas municipais, né? Sei que tem gente interessada, para a gente poder multiplicar essa obra, né? Acho que é unir forças, né, Marcelo? Gustavo, sobre o Marcelo Dolabella, que a gente pode, né, agora dar toda a atenção para essa divulgação, né, para essa organização e divulgação, realmente fazer o Marcelo ter realmente o lugar de destaque que ele já tem, né, de certa forma é ser mais conhecido por outras pessoas mesmo. Porque como a gente estava falando, o fato dele estar nesse lugar da literatura marginal e ter continuado nesse lugar, impossibilitou mesmo essa difusão da obra, né? E era isso mesmo, o projeto dele também era esse. Tinha total certeza de que um dia isso tudo ia acontecer. Mas como, né? Agora estão aí para os deuses.
Aí, a Adriana Adriana, falando, a Alessandra também agradecendo. agradecendo. Muito obrigado. A gente também tem só mais uns 2, 3 minutinhos. Aí a gente vai se despedindo, a gente lê mais um Isso. poema no final. Vamos ler aí. Quem tiver aí, Kivin, coloca aí pra gente. Porque, na verdade, eu nem estou na página do Facebook, gente. É só para ficar claro, nem eu nem o Caio. A gente está num outro lugar e eu nem estou vendo o Facebook. Aí o editor lá do CCBM que coloca aqui pra gente. Então, quem não apareceu é porque não são escolhas, não, viu? Escolha aleatória, né? O Kivi nem conhece. Saravá, querido amigo e parceiro Marcelo, a vida e a obra dele sempre conosco. Parabéns ao Gustavo e ao Caio pela iniciativa. Vamos nessa, vamos lá. A Glaucia aqui soube ler Eu acho. muito bem o Marcelo, né, no prefácio aqui, lindíssimo, em que ela destaca realmente essas particularidades aqui da escrita dele, muito bacana, né, como formas em que ele é outra coisa também que a Glaucia chama a atenção aqui, como ele também foi um editor, né, assim, da própria poesia, de construção, ele soube, né, fragmentar e, ao mesmo tempo, retirar o que é melhor da sua própria poesia. Né? Muito bem. Uhum. Eu acho que ele é um prato cheio também, né, para os estudos do campo da área de edição, que tem crescido muito no país, né? Sim. Então, acho que é um lugar também bastante forte. Queria ler mais um poema dele. Eu tinha separado uns que ele fala de Lajinha, mas tem outros livros lá em Lajinha também que tem, então não está aqui tudo. Uhum. Mas tem o Lajinha On My Mind. Lê aí. Né, que é na página 9. Esse Página dá para 9. você Vou encaixar tentar ele aí, aqui. ó. Página a 9. encaixar. Ok. Do Acre Azedo, né? Acre Ácido Azedo. Ok. Isso. Pode ler aí. Não cabe esta cidade nas minhas memórias. O finito se tornou desordem e o perto se fez longínquo. Onde se ouve só história de incertezas, de incertas casas, calendários desertos. E o vento, e a chuva, e o sol, salitre quem estertora, e o tempo passou, e o rascunho está completo. Livro que se fechou na última pletora, pequena sílaba, letra sem alfabeto. Um triste escravo que recusa ser liberto, recluso em dor, em febre de feroz hora, dos mortos insepultos, dos filhos sem teto. Pedra que engole gente e tudo devora, rio seco, lágrima de fogo sem conserto, mas que ri dos dias, mas que por tudo chora. Muito bonito, hein? Muito. Uns poemas são, né, mostra essa condição também, né, que é triste. Eu fiquei imaginando, quando eu fiquei lendo esse poema um dia, disso de às vezes você ter a ideia, por exemplo, de chegar em Lajinha e já não ter aquelas casas mais que tinha antigamente, né, porque a cidade vai se transformando, né, então ele narra isso também, e como que isso fica nesse lugar da memória, né, é um poema triste, né, e porque a Lajinha que a gente, da nossa infância, não existe mais, né, a nossa infância não existe mais, então não é só a Lajinha, né, então isso aqui não tá falando só de lá, né, é de todo um lugar, né, de memória mesmo, né? E isso é muito forte na poesia dele também, esses traços memorialísticos, né? Consciente demais desse lugar dele na história, eu acho que isso ficava muito claro, né? Evidente com as conversas que a gente tinha com ele e tal. Dá tempo de eu ler o último poema aqui ou Claro, não? claro, você vai fechar Sim. e é isso aí. Vamos só então agradecer ao Centro Cultural também por ter entendido todo o projeto, né, disso que eu falei, né, do Marcelo, que a gente está aí, não vai ser a gente vai ver como é que vai ser essa exposição, né, porque eu também já coloquei isso para um projeto no futuro, né, para a gente poder fazer alguma coisa com ele, que não precisa de ser, às vezes, material mesmo, a gente projeta coisas digital e música, enfim, fazer uma breve história para criar já um currículo aí, né, de iniciação aí, de divulgação dessa obra internacionalmente também, que a gente sabe, né, que eu acho que merece, né. Isso mesmo. E Então, agradeço, muito Gustavo. obrigado a você, cara. Isso aí você lê o poema e encerra pra Tá, gente. joia. Muito Agradecer a obrigado todo mundo que pelo convite. participou, gente. Isso. Divulga aí, se ficou bacana, vocês podem divulgar. Eu vou passar por YouTube essa entrevista depois, me sugeriram fazer isso. Aí o YouTube do CCBM ainda não está pronto, mas aí eu tenho uma página lá que eu comecei a colocar.
tá? Então, muito obrigado, Caio. Vamos lá, então. Esse é um poema que ele colocou na nossa coletânea Entre Linhas, Entre Montes, né? O Marcelo Dolabella escolheu esse poema para entrar aqui, né? Dele. E diz assim: por vesgas nesgas se vê tristes melodias. A memória é um músculo que nunca descansa. Traça trama no torpe pus das alegrias. As dores são pesadas em tantas balanças. Notívago, vago por minhas nostalgias, o nervo exposto, algas amargam as lembranças, desgosto feito pela urgência dos dias, pela necessidade de ter esperança. Surdos vivos noturnos têm frágeis fragrâncias. A tristeza grita gris na melancolia, e a febre é fria fibra na urna das ânsias. Lento lamento, o escrito na luz das urgências sorve a seiva, a selva do caos da consciência, na cova do tempo, pó, lama e poesia. Saravá, Marcelo Dolabella. Saravá, Marcelo, a Adriana falou aí também, deve ter se referido aos artigos que saiu dele na Incomunidade, tem até um artigo meu lá, então quer dizer, já iniciou alguma coisa do nível de internacionalização, porque no caso essa revista é uma revista, se não me engano, do Porto, é de Portugal e tal. Parabéns, Gustavo Caio, muito obrigado aí, Francesco, a Alessandra. Então, a última rodada aí para o pessoal, para a gente despedir com alegria. E hoje, por causa dessas, né, a gente não sabe como é que ia ser, né, mas eu adoraria mesmo pôr música aqui e virar um DJ, né, colocar as músicas do Marcelo, que são incríveis, né, do Divergência. Subir e descer o morro da igrejinha 500 vezes ao dia, andar de bicicleta na pracinha, essas são coisas lá de Lajinha, tomar sorvete na loja do pai da Márcia, sei lá, do São Geraldo, onde a gente chupava picolé. Marcelo e Gustavo, grandes poetas, me referindo a mim também, porque fui lá, né, pensando que o caminho da letra poderia ser um bom caminho, né? Aliás, que a gente é educado é na palavra mesmo, né? E aí ele fazendo a referência aí aos cânticos bíblicos também, né? Então, agradecer a participação da Alessandra aí, pessoal de Lajinha, tem que mandar abraço para quem? Mandar um abraço para os amigos que eu tô lembrando aqui, a Estael, a Rosinete, e vamos fazer essa força aí. Então, Caio, muito obrigado. Abraço muito obrigado, aí, pessoal. Gustavo. E tamo junto. Aí você fica um pouquinho aqui que vai cair. Ok. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Vamos ver, porque o Kiwi, eu acho que ele deve ter ido tomar café. Será que a gente tá online ainda? Acho que sim. Tá sim. Tá contando o tempinho ali.